e eu falo muito a respeito da postura do Palmeiras, eu estou falando a respeito disso aqui. O Flamengo estava com o desejo de vencer. Porque de verdade, o Bolívar teve sorte hoje. Isso pra mim foi uma postura de time que quer vencer, né, cara? Então pra mim o Flamengo merecia até ter vencido por mais, né? Já o Palmeiras naquele jogo não sabia muito o que estava fazendo, né? Essa que foi a diferença, né? E aí o segundo jogo da noite que tivemos aí foi o jogo de Flamengo e Bolívar. Quando a gente fala do Bolívar, a gente fala de uma equipe que joga numa altitude muito elevada. E isso, obviamente, prejudica muito a adaptação do jogador, porque você tem uma disponibilidade de oxigênio menor. Então o jogador brasileiro, ele costuma sofrer em altitudes muito elevadas, como é a de La Paz. É La Paz, não é? É La Paz que vai ser o jogo, acredito que seja. É uma altitude elevadíssima e o Bolívar, ele sabe disso. E a equipe, ela vem pro Maracanã com o desejo de levar um empate para lá, ou pelo menos um 1-0. E eu vou falar para vocês aqui sinceramente, quando eu venho aqui e eu sou crítico, eu sou ácido, e eu falo muito a respeito da postura do Palmeiras, e sou até criticado por torcedores palmeirenses, eu estou falando a respeito disso aqui. Disso aqui que nós vimos hoje. O Flamengo estava com o desejo de vencer. Por mais que o Flamengo enfrentou problemas ao longo da partida, o Pedro, em uma jogada que ia ser um absurdo de jogada, eu até acredito que ele conseguiria fazer o gol, porque ele é um jogador que tem qualidade técnica para lances daquele tipo. Ele coloca a mão ali na posterior da coxa e sente aquela fisgada. Provavelmente uma contratura. Acredito que não vai ser nada sério, mas é aquela fisgada que não dá pro cara continuar e não tem nem como arriscar continuar. Até porque você precisa de uma recuperação rápida do jogador, visto que o Flamengo já tem os seus desfalques. E nesse momento da partida, a partida já estava 1-0, porque com uma assistência maravilhosa do Pedro e um belo gol do Luiz Araújo, em uma ótima jogada, se livraram dos marcadores e conseguiram fazer o primeiro gol da partida, depois de muito insistir. Hoje o Flamengo basicamente controlou o jogo inteiro. E o Bolívar adotou aquela postura do se empatar tá bom, se perder de 1-0 tá bom. E eu falo pra vocês, amigos, se a gente pegar a história do jogo como um todo, o desenho do jogo, o Flamengo merecia esse segundo gol que fez no final. Merecia, esse segundo gol foi merecido, porque passou por várias dificuldades e ainda no final do jogo, o Gabigol também sentiu. E o Flamengo ficou com um jogador a menos. Terminou o jogo com um jogador a menos. Hoje foi um jogo que o Flamengo teve que se adaptar às diversas adversidades que aconteceram ao longo da partida. E para combinar com tudo isso também, para vir junto no combo, uma arbitragem muito ruim, onde claramente os jogadores do Bolívar, eles não perseguiam a bola, e sim a canela dos jogadores do Flamengo. Enquanto isso, o juiz, deixava aquilo correr. Ah, mas ele não quer dar cartão amarelo porque senão ele vai estragar o jogo, porque senão ele já compromete um cartão amarelo. Uai, qual que é o problema? Não se pode dar cartão amarelo com 5 minutos, com 10 minutos de jogo? É proibido agora? Se a falta ela foi para cartão, tem que ser para cartão, amigo. Você tem que aplicar o cartão independente do que vai acontecer de lá para frente na partida. Então, com todas essas adversidades, o Flamengo teve o ímpeto e o desejo de vencer. E o Tite, vocês viram ali no final que ele entendia que o segundo gol era necessário. Porque ele tira um volante, coloca um jogador de setor ofensivo, mano, e ele avança a linha de zaga como jogadores de ponta. Então muitas e muitas vezes você vê o Léo Pereira lá na frente fazendo uma função de ponta para atacar, porque ele precisa fazer o ganho numérico. O Bolívar fica compactado na área e se fosse um time brasileiro, mano, o Palmeiras não pode fazer isso. Se o Palmeiras tem a postura do Bolívar de hoje, mano, o Palmeiras tomava mais gol. O time brasileiro que faz isso, que os caras fizeram hoje, não tem essa sorte. Porque de verdade, o Bolívar teve sorte hoje, ainda até colocou bola na trave do Flamengo, com um pouco de ataque que teve. Então hoje o time do Flamengo jogou com muita vontade de vencer. Entendendo, todo mundo entendendo, num espírito ali coletivo, que era importante
essa vitória por 2-0, que era importante carregar essa vantagem. No final do jogo, o time do Flamengo tava ali, né? Destruído fisicamente. Jogador saiu sentindo. O segundo já. E agora, mano, o Flamengo precisa ir no mercado para tentar contratar algumas peças aí para poder se reforçar. Porque o Flamengo tem 3 competições pela frente. É hora de ir ao mercado. E assim, eu achei que foi justo o resultado da partida. Na verdade, se a gente for ver, o Flamengo merecia até um placar mais amplo, de verdade. O Flamengo merecia vencer de 3-0, 4-0, se fosse ver. Porque realmente propôs jogo, teve vontade, enfrentou as adversidades e ainda no final o time jogou as linhas para frente, subiu as linhas para realmente pressionar o adversário e sair de lá com uma vantagem e respirar ali um pouco aliviado, porque ele sabe que a missão na semana que vem, ela é difícil. E 2-0 pelo menos já dá ali um pouco mais de tranquilidade. Não é que tá ganho, mas traz uma tranquilidade. Flamengo 2, Bolívar 0, Libertadores da América. Flamengo que precisava fazer um bom placar aí para levar lá para altitude como vantagem. Lembrando que lá 3.640 metros é praticamente desumano. A gente sempre frisa isso aqui, né? E 2-0 foi um bom placar, né? Eu tava fazendo uma live antes aqui, muita gente ficou animado com 2-0, como teve gente também que não estava animado com esse 2-0. Na minha opinião, 2-0 é sim um bom placar mesmo, né? Nas condições de altitude que tem lá, né? Já sai com 2-0 na frente. Vai ter que fazer um esquema mais concentrado, um esquema mais forte, um esquema, como é que se diz, né? É muito voltado para não tomar gol lá, né? É esse que é o ponto, né? E é difícil? Vai ser muito difícil. Realmente, se o Flamengo tivesse feito 3, 4 ou até 5, seria muito melhor do que os 2-0. O fato é que o Flamengo não dá para você criticar muito, porque jogou muita bola hoje, né? O que a gente viu foi o Flamengo indo para cima, brigando, tendo raça, né? Sem bola perdida. Você viu um Flamengo que os jogadores do Flamengo estavam tão focados que eles não ficavam caindo em qualquer faltinha, eles não estavam aceitando as faltas. Mesmo levando falta, os caras segurando, tentando. Você vê que o jogador do Flamengo ia para cima, não aceitava as faltas, né? E muito isso, para mim, foi uma postura de time que quer vencer, né, cara? Então, para mim, o Flamengo merecia até ter vencido por mais, né? Não deu 2-0, teve lesão do Pedro ainda, né, cara? E aí lá no finalzinho, lesão do Gabigol, né? Complicado, né, cara? Complicado. Mas aí o Flamengo foi presenteado aí, claro, né? Com todo o merecimento, com o gol do Léo Pereira, que saiu já no final do jogo, né? Já com 89 minutos, já, né? Praticamente, aos 44 do segundo tempo, né? Cabia mais, né? Cabia mais. E assim, e a postura do Gabigol, né? Eu achei interessante, ele estava tão focado, ele estava tão com vontade, que quando o Léo Pereira fez o gol e saiu comemorando, ele ficou bravo com o Léo Pereira, né? Porque o Léo Pereira não tem que comemorar nada não, tem que fazer outro gol, tem que ir para cima. Então esse era o espírito hoje do Flamengo, que muitas vezes a torcida cobra, né? E hoje os caras deram sangue, cara, deram sangue. Não deu para fazer mais, porque o time do Bolívar foi muito bem fechado. É um time perigoso, e algumas vezes chegou assim a ameaçar o Flamengo, chegou a conseguir chegar lá no gol do Flamengo, e é bem complicado o jogo. O time deles foi bem armado, o time deles estava pronto para destruir, né? Tanto é que tentaram fazer várias faltas ali, sem sucesso, né? Porque o jogador do Flamengo não estava aceitando, né? Então você vê que os caras estavam querendo destruir e de repente uma bolinha, duas, fazer o gol lá, né? Pra você ver, ó, a estatística do jogo. O Flamengo, ele finalizou 19 vezes, cara. 19 vezes no gol do Bolívar. E já o Bolívar finalizou 6, né? Porém, o Flamengo acertou 6 no gol do Bolívar e o Bolívar apenas uma vez, né? Para você ver, se os caras chegaram a finalizar 6, é porque os caras estavam ligados no jogo, né? Esse que é o ponto, né? Eu até comentei aqui num outro momento que o Bolívar, ele jogou melhor do que o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, entendeu? E o Flamengo, na minha opinião, jogou melhor do que jogou contra o Palmeiras também naquele primeiro jogo na Copa do Brasil. O foda é que o Bolívar hoje deu uma endurecida, né? Foi mais competente até que o Palmeiras. Tomou 2 também,
mas você vê que os caras estavam mais firmes no jogo, né? Mais ligados, né? Não estavam tão acovardados, apesar de eles estarem atrás, eles estavam um time bem montado e sabia exatamente o que estava fazendo. Já o Palmeiras naquele jogo não sabia muito o que estava fazendo, né? Essa que foi a diferença, né? O time do Flamengo hoje, no seu geral, na minha opinião, todos jogaram bem, tá? Todos tiveram raça, o time estava focado, o time estava determinado, né? Coisa que... Então, assim, a torcida do Flamengo não pode reclamar nem um pouco deste quesito. Pode reclamar que não fez mais gol, pode reclamar que, cara, errou ali, faltou pontaria, mas, cara, na entrega, ninguém pode reclamar hoje, hein? O Corinthians está devendo o Cuiabá. O Cuiabá, inclusive, vai à justiça para cobrar o Corinthians em relação ao pagamento da compra de Ranieri. Vai cobrar 11 milhões de reais na justiça do Timão. E por que a gente está falando isso? Porque o Corinthians, só nessa semana, pelo que eu venho acompanhando a imprensa paulista, já contratou 3, 4, 5 jogadores. E está devendo a Deus e o mundo. A gente vive falando de fair play. A partir do momento que tiver fair play financeiro no futebol brasileiro, isso vai acabar. E por que eu estou mencionando isso? Vocês acham justo, por exemplo, o Corinthians deveu o Cuiabá 11 milhões de reais, sendo que o Cuiabá hoje briga com o Corinthians para não ser rebaixado para a Série B? Ou seja, o Corinthians é rival direto do Cuiabá e o Corinthians está devendo ao Cuiabá e não está pagando e está contratando como se tivesse dinheiro, como se não devesse a ninguém. Hoje, inclusive, a gente trouxe essas informações, até conversei com um dirigente do Cuiabá que fez uma analogia perfeita. Ele falou para mim: Vene, o Corinthians parece aquele camarada que está devendo todo mundo, mas vive postando nas redes sociais que está viajando, que está comprando carro novo, que está comprando joia, e é basicamente isso. Como é que deve 11 milhões de reais para um clube brasileiro, da compra de um jogador, clube esse que é rival direto dele na briga para se livrar do rebaixamento, e está contratando 3, 4, 5 jogadores caros? Abre o olho, Flamengo, se for vender o Hugo Souza ao Corinthians. Tem que botar cláusula para garantir que vai receber esse valor, porque senão não vai receber. Vamos para as informações? Vamos falar de Flamengo agora, obviamente, como a gente mencionou aqui, Flamengo de olho no mercado, podendo fazer contratações, e o Carlos Alcaraz, jogador que a gente já mencionou, o meia argentino do Southampton, está na mira e a negociação está travada. A verdade é essa. Por quê? Inicialmente o Southampton havia topado vender o jogador para o Flamengo por 18 milhões de euros. Beleza, as negociações estavam em andamento, o Southampton se mostrou disposto a vender o jogador por esse atleta e por esse valor, mas nas últimas horas o que o Southampton fez? Pediu ao Flamengo o seguinte: 2 jogadores envolvidos, um deles o Vitor Hugo, jogador que está sendo pouco utilizado no Flamengo, jovem, considerado uma promessa nos tempos de categoria de base, e pediu o Vitor Hugo envolvido na negociação mais os 18 milhões de euros, ou 25 milhões de euros, que dá cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Southampton em relação a essa negociação, e a negociação está travada, o que dificulta muito a vida do Flamengo. A verdade é essa: o Flamengo nessa janela de transferência ainda não anunciou ninguém e precisa contratar. O Flamengo não vai ter Everton Cebolinha nessa temporada mais, passou por uma cirurgia séria no tendão de Aquiles. O Vinha, jogador também que vai operar, provavelmente só volta em 2025. O Flamengo precisa contratar. Inclusive para a lateral esquerda, pelo que eu soube através de uma pessoa da diretoria do Flamengo, é que a prioridade é contratar um jogador por empréstimo, sem custo. E aí o Flamengo está no mercado. Tentou o Claudinho esteve muito próximo, você já sabe da novela toda. O Zenit chegou a topar vender o jogador, em cima da hora fez novas exigências essas que travaram o negócio, e o Flamengo não conseguiu a contratação desse atleta até o momento. Virou alvo para o Carlos Alcaraz, mas pelo visto está acontecendo a mesma coisa. Só dando os devidos créditos, quem trouxe essa informação primeiro do Southampton pedindo o Vitor Hugo foi o GE.com, e nós confirmamos a informação. De fato, o time inglês está fazendo essa exigência que faz o Flamengo não querer topar o negócio, e repito, a negociação está travada. E outro jogador que pode pintar, digamos, retornar ao Flamengo é o Michael.
porque ontem o Rodolfo Landim participou de um podcast, o Mundo GV, e ele falou sobre a possibilidade do Michael voltar ao Flamengo. Ele falou que é uma possibilidade sim, que o jogador está na mira, mas lembrando que é um jogador extremamente caro, não é um jogador barato. Tudo bem, ele vai ficar livre no mercado, mas isso não quer dizer que o Flamengo não terá que fazer um alto investimento, porque você tem que negociar salário, você tem que negociar pagamento de luva. Isso não é barato. Você que acha barato contratar um jogador como o Michael, que vai sair do futebol árabe, você está totalmente enganado. Mas de fato, o Michael está na mira do Flamengo. Pode retornar? Pode, mas ainda não tem nada muito avançado, digamos assim. E de fato o Michael poderia fazer essa função de ponta esquerda, e o Cebolinha também é ausente, repito, até 2025. Negociações para venda, Fabrício Bruno, repito, é o jogador mais próximo de ser vendido. Já expliquei toda essa situação no vídeo anterior, mas para audiência rotativa, o Flamengo entende que vendendo o Fabrício Bruno, vou tirar o cinto aqui rapidinho, porque deu um problema, pessoal. Vendendo o Fabrício Bruno não precisa ter urgência no mercado, porque já tem o Cleiton, que pode fazer essa função muito bem. Eles entendem que o Cleiton tem um potencial muito grande, e no caso do Wesley, eles teriam urgência para ir ao mercado. Por isso, o Fabrício Bruno hoje está mais próximo. Mas os dois, sim, podem ser vendidos a qualquer momento. O Fabrício Bruno para o Rennes da França e o Wesley para a Atalanta. A Atalanta quer muito o Wesley, entende que o jogador tem um grande potencial, se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo do atual treinador, pelo treinador utilizar muito ala, e de fato o Wesley, se eu parar e analisar o futebol do Wesley, no meu entendimento, ele é muito mais ala do que propriamente lateral, porque a parte defensiva dele, para mim, é o ponto fraco dele, mas a parte ofensiva, de fato, ele faz muito bem. Precisa aprimorar ali o cruzamento, algo que ele já vem fazendo nos bastidores. Torcedor, e a conta do calendário brasileiro tá chegando. Na verdade, já chegou, né? Pedro, estiramento. Gabigol, estiramento. Mais 2 baixas no Flamengo. O Tite soltou os bichos aí na coletiva, criticando esse calendário, mas infelizmente não tem o que fazer, são palavras jogadas ao vento, o calendário não vai mudar, e o Flamengo sempre é prejudicado porque ele sempre está nas principais competições. Isso exige muito do elenco. O Flamengo precisa urgentemente fazer contratações, e o que eu tô percebendo é que o Flamengo está entrando numa sinuca de bico em relação a essas contratações. Por quê? Sempre que ele vai negociar algum jogador com os clubes já sabem que o Flamengo tem dinheiro, tem condição financeira, e isso dificulta muito as negociações, porque se um jogador vale 20 milhões de euros, ou se eles vão vender para algum clube por esse valor, quando chega o Flamengo, esse mesmo jogador vai para 25 milhões de euros. É o que eu estou percebendo, porque toda a negociação do Flamengo está sendo travada, e na minha opinião, o que o Flamengo tem que fazer para solucionar isso é procurar jogadores medianos, é parar de ir atrás dessas estrelas e contratar jogadores que vão solucionar esse problema e que vão fazer as funções bem. Resumindo, ir atrás de jogadores sem nome, porque o Flamengo precisa resolver esse problema. O Flamengo está com muitas baixas e ele ainda está nas 3 competições. Se não sair dessa sinuca de bico, o Flamengo, infelizmente, logo menos vai ser desclassificado de alguma delas. E além de contar com esse calendário vergonhoso, o Flamengo ainda tem tido alguns jogos muito estressantes fisicamente. Tanto o jogo contra o Palmeiras quanto o jogo contra o Bolívar, o Flamengo simplesmente foi espancado pelos adversários. É só você ver o VT do jogo aí. O time do Bolívar não estava em nenhum momento visando a bola nas disputas, sempre indo no corpo dos jogadores do Flamengo. O De La Cruz, coitado, tomou dois carrinhos ali, 2 rasteiras super violentas, e os jogadores do Bolívar não tomaram nenhum cartão. Essa condução da arbitragem também tem prejudicado muito o time do Flamengo. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande, para o canal do Opina Porco e para o canal do Deixa o Palmeirense Falar. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. Não esquece também de deixar o seu like lá no canal da rapaziada para dar uma moral para eles. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.